Eu vou ser bastante enfático hoje, porque eu acho que tem faltado, não a ninguém em particular, mas ao ambiente brasileiro, ao espaço público brasileiro, tem faltado, às vezes, a coragem cívica de tocar o dedo nas feridas. Então vamos lá. O Pablo Marçal, numa entrevista dada em março deste ano ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan, esclareceu o que é o campeonato de cortes que ele realiza. Palavras do Pablo Marçal. Ele disse: eu tenho hoje 4.000 pessoas que vivem de fazer cortes do meu conteúdo. Palavras do Pablo Marçal. Eu pago até um dinheiro relevante. Aliás, se me permite, Vivian, na minha coluna hoje do ICL, com uma belíssima edição do Chico Alves, eu tenho um longo texto de análise do perfil do Pablo Marçal e um longo texto incluindo uma análise do Andrew Tate. E ele diz assim no jornal Jovem Pan: um cara lá, um americano que eu modelei, esse é o vocabulário idiosincrático do Pablo Marçal, inventou o sistema. De fato, em 2021, o Andrew Tate inventou um modelo que até então era inédito. Ele criou um campeonato de cortes dele mesmo. Pessoas anônimas no mundo inteiro faziam cortes do conteúdo absurdamente agressivo, racista, misógino, transfóbico, xenófobo do Andrew Tate e produziam cortes. Ele pagava em dinheiro ou, por exemplo, dava o prêmio que ele considerava o mais importante de todos, uma visita à mansão dele na Romênia para passar alguns dias com ele. Esse é o modelo do Andrew Tate. Foi bem sucedido? Vivian, nós no Brasil ainda não sabemos o que nós estamos enfrentando. O Andrew Tate, em 2022, depois de ter criado este sistema, foi o nome mais pesquisado no Google do mundo inteiro, graças a esse sistema de cortes. Em 2023, ele teve um leve declínio. Ele foi o terceiro nome mais buscado no mundo inteiro, graças ao sistema de cortes que ele criou. O que o Pablo Marçal fez? William César, o Pablo Marçal, acreditem, aperfeiçoou o modelo do Andrew Tate, porque reconheçamos, no mundo do mercado digital, o Pablo Marçal é um gênio, ele é um Midas. Tudo que ele toca vira ouro. No mundo da política partidária, o Pablo Marçal é um Midas às avessas. Tudo que ele toca vira crime. Crimes previstos no Código Penal e no Código Eleitoral. Como eu vou dizer os artigos nos quais ele incorre em crime. Mas como que o Pablo Marçal aperfeiçoou o Andrew Tate? O Pablo Marçal, na mesma entrevista do jornal O Pânico, eu me dei o trabalho de assistir a entrevista inteira, de transcrevê-la, César. Veja, o meu lugar no céu está assegurado. Não, sinto muito, professor, sinto muito por isso. Mas isso, William, eu faço isso por nós. Exato. Ele diz no programa Pânico: tô lá no Colorado. Assim que ele fala, tô lá no Colorado. Começa a aparecer muito corte. Eu levo um susto. Vou ver o que é. As pessoas começam a me perguntar: você vai pagar por corte negativo? O que é corte negativo? Vou ver. Começa a pancadaria, né? Como ele fala. Corte negativo, em termos técnicos, são cortes que produzem polêmica, controvérsia e que, em função disso, tem uma repercussão única. Diz o Pablo Marçal, março de 2024, programa Pânico, Rádio Jovem Pan. Eu tenho um vídeo com 40 milhões de visualizações e 40 mil comentários. Qual é o tipo de vídeo? O tipo de vídeo, como, por exemplo, ele tem feito com as jornalistas mulheres nesta campanha, em que ele humilha, distrata. O tipo de vídeo, como ele fez na campanha com Guilherme Boulos, o acusando de ser cocainômano. O Pablo Marçal não está descontrolado. O Pablo Marçal tem tudo sob controle. É um cálculo preciso de alguém que há 15 anos faz do lacre, do like e do lucro o seu ganha-pão cotidiano. Ele aperfeiçoou o modelo do Andrew Tate porque ele decidiu, e ele diz: chamei meu time e disse, eu só pago por isso aqui. Por isso aqui o quê? Cortes nos quais ele aparece de forma negativa para produzir ruído, para produzir polêmica, para produzir controvérsia, para ter
milhões de visualizações. Não é tudo. Numa entrevista dada para a Brasil Paralelo, há menos de um mês, ele fez uma crítica à campanha do Bolsonaro. Ele disse: o erro da campanha do Bolsonaro é que não, palavras dele, porque é um vocabulário muito próprio, não rodou o tráfego pago na conta dele. Na conta de quem? Do Bolsonaro. Não pode, César. Sabe por que não pode? Porque se o Bolsonaro tivesse rodado tráfego pago na sua conta, como com as palavras do Pablo Marçal transcritas da minha coluna, é crime, William, Vivian, Código Eleitoral, crime de abuso econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Foi este o crime que quase levou à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, por envio disparos maciços de WhatsApp. Disparos de WhatsApp, comparado com o campeonato de cortes e com as técnicas utilizadas pelo Pablo Marçal, é conversa de menino de quinta série. O Pablo Marçal criou um sistema de comunicação único em que milhares de pessoas trabalham para ele para tornar a sua marca mais conhecida. Vamos lá, César. Eu tenho alguma crítica em relação ao mercado digital? Não. Isso apenas mostra que o Pablo Marçal no mercado digital brasileiro é um mito. E é de fato. Não um mito da palavra, da ação concreta traduzida em campanhas milionárias. Agora, César, me acompanha. Quando ele pega esse sistema, que no mercado digital o torna um exitoso self-made man, e quando ele crê que ele pode trazê-lo para a esfera da política, ele está cometendo uma série de crimes que tanto podem impugnar a candidatura, torná-la inelegível e levá-la à prisão. Então, o que está acontecendo agora? A arrogância leva à ruína. Porque, veja, me acompanhe. Se o lacre gera like que produz lucro, uma vez que eu tenho uma atitude absurda, eu posso repeti-la no máximo 2 vezes. Na terceira vez, eu mesmo naturalizei aquele absurdo. O que eu preciso fazer? Subir o tom. Eu posso repetir 2 ou 3 vezes. Na quarta, já normalizou. Eu preciso subir o tom. O que é a campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo? Uma escalada infinita aos extremos da violência simbólica. Ele principiou atacando o Boulos como invasor de propriedades e comunista. Primeiro passo, lacrou. Não é mais suficiente. Ele acusou o Boulos de ser cocainômano. Lacrou, não é mais suficiente. Ele fez o gesto, se referindo ao Boulos, que hoje, William, Vivian, é a imagem mais reproduzida no país em 2024. 2024 todo. Lacrou, não pode repetir. Numa entrevista na CNN, Vivian, acredite no que eu direi agora. Numa entrevista na CNN, quando o repórter perguntou se ele se arrependia porque havia criado um problema para as filhas do Boulos, que são adolescentes e têm sofrido bullying no colégio. William, sabe o que ele respondeu? Ele disse: pois então elas vão ter que chorar 2 vezes. O que já choraram e o que chorarão ainda mais. César, não há limite para esse homem. Vejam o que ele fez com a referência que ele fez ao pai da Tabata. Percebem? Mas é bem importante compreender, Vivian, que estruturalmente o Pablo Marçal não tem opção. Ele faz uma atitude absurda, lacra, like, lucro. Essa atitude absurda, para continuar lacrando, tem que subir o tom. Tem que subir o tom. Tem que subir o tom. O resultado será a destruição de qualquer possibilidade de ação política na polis. Por quê? Porque ele hiperpolitiza o cotidiano para despolitizar a polis. Somente numa polis despolitizada, uma figura como Pablo Marçal é possível. Agora, me permitam, serei rápido, me permitam dizer o que as pessoas não têm coragem de dizê-lo, me permitam dizê-lo da maneira mais clara possível. O Pablo Marçal entrou na campanha eleitoral porque ele identificou na campanha eleitoral o maior tráfego pago do mundo gratuito, o paradoxo deliberado. Nós estamos aqui agora falando dele. Ele é o tópico mais comentado do Twitter há 2 semanas.
ninguém teria condições na face da Terra, nem Elon Musk poderia pagar a publicidade gratuita que ele tem tido no Brasil no último mês. O objetivo do Pablo Marçal é, portanto, participar de todas as eleições, desrespeitar todas as regras, porque somente desrespeitando as regras ele lacrará. E ele precisa do like para ter like, para produzir lucro. Em outras palavras, quais são os crimes que ele está cometendo? Vamos lá. Código Eleitoral apenas. Abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. Esse é um dos crimes mais graves que há. Qual é o outro crime que ele está cometendo todos os dias, a todas as horas? O artigo 347 do Código Eleitoral tem um artigo que só existe no Código Eleitoral e é muito importante, César. Sem este artigo, na eleição não é possível de existir. É o crime de desobediência, isto é, o Código Eleitoral é muito complexo. Pode acontecer de um candidato realizar uma ação sem necessariamente má fé e transgredir um artigo do Código Eleitoral. O que faz a Justiça Eleitoral? Impugna a candidatura? Caça o candidato? Não. O Código Eleitoral, que é muito brando, o Código Eleitoral prevê uma multa em alguns casos ou uma advertência. O candidato, se ele não tiver agido de má fé, ele não repete aquele gesto. Por isso o Código Eleitoral, o artigo 347 do Código Eleitoral, tem um artigo muito importante, crime de desobediência. Uma vez advertido, porque parte do princípio constitucional da inocência até prova em contrário, você não pode partir do princípio de que as pessoas agem por má fé, você pode cometer um equívoco honesto, você é advertido ou multado. Agora, se você continua repetidamente incorrendo naquela ação para a qual você já foi advertido que é uma ação criminosa, é crime de desobediência. Claro. Para dizê-lo com todas as palavras, ou o sistema eleitoral reage, torna a candidatura do Pablo Marçal impugnada, torna o Pablo Marçal inelegível por 8 anos, ou o Pablo Marçal é o tipo de político que, assim como a Câmara dos Deputados em Brasília, para retaliar o Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto, desenterrou do baú uma proposta de emenda constitucional absurda que permite aos deputados tornar nulas as decisões do Supremo Tribunal Federal. O Pablo Marçal é o tipo de pessoa que, eleita, pode propor a extinção da justiça eleitoral. Nem todos os países do mundo, César, possuem uma justiça eleitoral como a brasileira. Nos Estados Unidos não há Tribunal Superior Eleitoral. Por isso o Trump pôde arquitetar um golpe, pôde ameaçar destruir o sistema democrático americano e é candidato, porque não há nos Estados Unidos Tribunal Superior Eleitoral. Se nós não tivéssemos Tribunal Superior Eleitoral em 2022, César, William, Vivian, nós não estaríamos aqui agora conversando, porque nós viveríamos uma ditadura do clã Bolsonaro. Foi o Tribunal Superior Eleitoral que freou o Bolsonaro. O sistema político não tem condições de frear o Pablo Marçal, porque o único propósito do Pablo Marçal é desrespeitar todas as regras. Mas a justiça eleitoral precisa proteger a instituição máxima da democracia. É a eleição. Se a eleição virar um circo de horrores, se a eleição virar palco para Pablos Marçais e para Andrew Tates brasileiros, esqueçamos da polis, vamos desistir do Brasil, vamos todos morar em Miami e vamos todos passar o final de semana em Orlando.